Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao segundo dia de debates da Semana Jurídica, organizada pela EBJUR, a Escola Brasileira de Estudos Jurídicos. Eu sou o Cairo Rodrigues e eu vou estar com vocês aqui ao longo dessa noite para mais uma noite de conhecimentos e atualidades no direito. Hoje, terça-feira, nós vamos debater sobre a revisão contratual em tempos de pandemia, um tema que é gerado muitas discussões entre os operadores do direito e também os consumidores. E para debater sobre esse tema, nós vamos receber dois especialistas. O mediador do nosso debate vai ser o coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil e de Direito Empresarial da EBJUR, o professor Luiz Felipe Ramos Cirino, advogado, doutor, mestre e bacharel em Direito pela USP. E para enriquecer ainda mais o nosso debate, nós temos a honra de receber o professor Alessandro Irata, que é livre docente em Direito Romano pela USP, doutor em Direito pela Ludwig Maximilians University de Munique e professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Então, antes de iniciar aqui o nosso debate, eu gostaria de reforçar que todos vocês vão receber o certificado digital de participação via e-mail e que a EBJUR está preparando condições especiais para que vocês participem dos cursos organizados pela instituição. Então, fiquem atentos às novidades. Acessem o nosso site, que está aí aparecendo abaixo aí da tela de vocês, e também as nossas redes sociais. Vamos também abrir aqui para perguntas ao final dessa noite, então façam a inscrição de vocês aí na Twitch, que vocês vão poder mandar perguntas aí no chat. Nós vamos selecionar algumas para debater ao final. E agora, com muito prazer, eu gostaria de passar a palavra, então, já está aí na tela, para o nosso professor Luiz Felipe Ramos Cirino, que vai mediar o debate na noite de hoje. Boa noite, Luiz. Boa noite, Cairo. Boa noite a todos, a todas que estão aí nos assistindo nessa noite. É uma honra estar aqui na primeira semana jurídica 100% virtual aí da EBJUR e para tratar, sobretudo, de um tema tão interessante, um tema tão na ordem do dia, tão pontual, sobretudo pelo difícil momento que todos temos vivido, que todos estamos vivendo, pelas peculiaridades que esse momento repercutem nas relações negociais, nas relações jurídicas. Então, é um prazer estar aqui, sobretudo é um prazer imenso estar também na presença do meu amigo, hoje amigo em primeiro lugar, mas sempre o professor Alessandro Irata, que está comigo aí já há 12 anos que nos conhecemos e caminhamos juntos, tanto no aspecto acadêmico quanto no aspecto pessoal, e com certeza uma das maiores autoridades aí em direito civil do nosso país. Então, estou muito feliz, muito honrado e certo de que as contribuições hoje aqui dessa nossa live, dessa nossa semana jurídica, vão engrandecer aí e vão auxiliar todos os telespectadores, aumentando aí o conhecimento de todos nesse tema. Já dando continuidade aí aos procedimentos da nossa live, da nossa semana jurídica, sem mais delongas, eu já passo a palavra ao meu amigo e professor Alessandro Irata, que vai fazer uma breve apresentação, uma breve explanação, e eventualmente, tendo a oportunidade, eu farei pequenos apontamentos, e depois da apresentação do professor sobre esse tema de revisão contratual em tempos de pandemia, a gente debate de forma mais aberta e, eventualmente, abre as perguntas para os nossos espectadores. Professor, uma honra contar com a presença do senhor, a palavra é sua. Muito obrigado, Luiz Felipe. Não, a honra é completamente minha mesmo, um prazer enorme, pessoal, profissional, né, poder estar aqui. Gostaria de agradecer a EBJUR por essa oportunidade de estar aqui nessa semana jurídica, né, trazer um tema tão importante, né, e especialmente ao seu lado, Luiz, que realmente, né, uma relação de amizade e profissional, acadêmica também, mas especialmente amizade, é um prazer muito grande e poder dividir, né, mais um momento assim, profissional, mas também aqui pessoal com você. A ideia é essa mesma, né, a gente falar um pouco
sobre a revisão contratual, que é um tema fascinante, né? Como você bem disse, a gente tem aqui aspectos acadêmicos interessantíssimos, porque a revisão contratual sempre foi um tema academicamente muito rico, e hoje é a bola da vez, né? É o tema que eu diria mais importante, né, para o homem comum, né? Para o consumidor, para a pessoa privada, né, no seu dia a dia, nesses tempos tão difíceis da pandemia, né? O direito não pode se dar o luxo, né, de não ter uma solução, né, também para esses momentos, né? E o nosso sistema jurídico está preparado, sempre está preparado para conseguir resolver isso de alguma forma, mas a gente precisa tentar entender, né, esse fenômeno. É a nossa atividade principal, primordial, que é trazer, né, para o direito, usar os instrumentos jurídicos que a gente tem para conseguir entender melhor a situação real, fática, e poder trazer soluções que sejam as mais eficientes e, por que não, mais justas, né, para todo mundo, né? Então, aqui é um tema clássico disso, né, se a gente for pensar. Então, a gente já falar um pouco sobre a revisão contratual no direito civil e depois no direito consumidor, talvez fazer essa pequena divisão, mas a ideia é essa mesmo, de trazer alguns pontos e, por favor, não é nem interromper, é um debate mesmo aberto nosso o tempo todo. A ideia é trazer esses pontos para a discussão. Quando a gente fala, quando a gente viver nessa pandemia, né, eu acho que é um instinto normal, primeiro, do civilista, né, a gente pensar em revisão contratual. O contrato, né, tem uma importância fundamental, né, eu repito isso desde sempre, né, no nosso dia a dia, desde sempre, né, assim, desde que a gente tem vida em sociedade, né, a gente tem o contrato como nosso instrumento dia a dia, né, a gente muitas vezes esquece dessa importância do contrato, né, a gente imagina sempre grandes contratos, nem tão agora importantíssimo, para o contrato de locação, né, que é muito cotidiano, mas a gente sempre imagina direito contratual pensando em contratos, né, de fornecimento, contratos complicadíssimos, né, mas a gente está tratando de tudo, né, da prestação de serviços, né, de um pintor, né, um contrato de compra e venda, de mantimento, de bem alimentício, né, então aqui a gente vai abranger absolutamente tudo, né? Quando a gente fala do contrato, né, dessa importância, né, a gente está falando de tudo que está no nosso cotidiano. A gente hoje acho que celebra menos contratos diariamente por causa do nosso isolamento social, mas a gente continua celebrando aí via internet, né? Então, por meios eletrônicos. E tem um princípio contratual que todo mundo conhece, do pacta sunt servanda, que os pactos, né, devem ser observados, devem ser obedecidos, né, que o contrato é lei entre as partes, que é fundamental para a existência do direito contratual, para o contrato poder existir. Afinal, se ele não for, né, lei entre as partes, não vai servir. As pessoas falam assim, então, tchau, não serve para nada quando não for conveniente. E que, né, é abalado nesses momentos. Quando o pacta sunt servanda, apesar de latino, não é romano, ele vem lá do século XII, né, do direito canônico, e é também mais ou menos dessa época, o século XII, XIII, que vem um outro brocardo latino conhecido para esses momentos, que é a cláusula rebus sic stantibus, as coisas como estão, ou seja, o contrato deve ser adimplido se as coisas estão no momento do adimplemento como eram no momento que ele foi celebrado. E a partir daí tem uma série de teorias, a rebus sic stantibus vem, né, de algumas fontes lá do direito romano, mas que o direito romano não tratava disso, foi uma interpretação bastante, né, forçada para a época, né, para se poder criar, e se criaram, né, as diversas teorias, tem teoria da previsão, teoria da base objetiva do negócio, né, essas formas de se fazer revisão contratual. E aí, um outro aspecto importante aqui é um caso fortuito ou força maior, que é nesses momentos que a gente, né, esses conceitos, né, que a gente tem em sala de aula, que a gente sempre fala de tempestade, guerra, essas coisas, né, agora tem uma pandemia, de exemplo para caso fortuito ou força maior.
E aí tem toda uma discussão desse conceito de caso fortuito e força maior, o que se aplica nesses momentos de pandemia, porque qual que é a crítica, né, ao caso fortuito e à força maior? Olha, caso fortuito ou força maior, para prestação pecuniária de dinheiro, não dá para usar. A prestação não é impossível. A pessoa pode não ter o dinheiro para pagar, mas ou ela não se tornou impossível por causa do caso fortuito ou da força maior, né? A doutrina cria alguns tipos de distinções entre caso fortuito e força maior, mas não vem ao caso porque elas realmente não existem, né? No ordenamento jurídico brasileiro, elas são sinônimos, caso fortuito e força maior. Pode falar de fortuito interno e fortuito externo, né? A gente pode até depois discutir um pouco isso, né? Mas é muito criticada, né, utilizar esses momentos agora, porque não é uma impossibilidade da prestação. Ela pode ser impossível, sim, na pandemia, de prestações de fazer. Prestações de fazer se tornam impossíveis. Não dá para, por exemplo, um tema que depois a gente vai falar no direito do consumidor também, né, um grande evento, né, é impossível. A gente pode, sim, falar de caso fortuito e de força maior. Então, e aí, juntando tudo isso, e aí nós vamos pensar nessa revisão contratual para o direito civil. Uns casos óbvios que têm aparecido, né, são os contratos exatamente de locação, tanto locação residencial, especialmente locação comercial. E aí a gente pode falar de shopping centers, né, pode falar de uma série de situações em que, né, o empresário não tem como adimplir aquele contrato. E aí a questão é o que se fazer, né, como a gente pode imaginar aqui essa solução. O que tem sido feito, né, pela jurisprudência brasileira? Tem se aplicado, pelo menos no TJ de São Paulo, o 317 do Código Civil de uma maneira alargada, eu diria. Tá? O 317 fala de que a prestação se torna demasiadamente onerosa, em razão de imprevisibilidade, e que isso pode ser corrigido por meio judicial. Né? O juiz pode, então, corrigir o valor daquela prestação. Não tem se utilizado os 478, 479, né? Que é teoria da imprevisão, ou teoria da base. Aqui também tem uma discussão doutrinária que não vale muito a pena nesse momento. Tem se procurado esse caminho mais fácil, eu diria, do 317, né? Isso é para se discutir, né? O que a gente pode fazer com isso ou não. E uma outra questão importante aqui é um exemplo de direito comparado. Portugal criou uma lei muito rápida, regulando, então, esses contratos de locação, né? E trouxe que uma moratória, né? O empresário não paga e vai pagar depois. Fez por lei isso. E essa é uma grande discussão, né? Porque a nossa lei é muito tímida, né? Ela fala de possibilidade de não pagamento e tudo, mas não tem né? Se a solução seria legislativa, ou se a gente vai deixar essa solução casuística, que é o que está acontecendo, né? Casuisticamente tem sido decidido, tem sido aplicada reduções, mas um pouco sem critério, né? Difícil, né? Assim, aqui um parênteses, né? A gente tem que pensar no que é possível, no que é o ideal também, né? São tempos difíceis, né? Não dá para a gente imaginar que a gente vai ter aqui uniformidade de decisões jurisprudenciais num momento em que a gente não sabe o que vai acontecer na semana seguinte, né? Então, dentro do possível, mas faz parte, né, da academia também pensar nessas soluções e do que seria, né, mais interessante ou melhor para esse sistema. Posso já fazer uma observação, professor, nesse sentido? Eu acho que, já nesse bate-bola nosso, eu tenho vontade de falar um monte de coisa, então, se eventualmente eu acabar me exaltando aqui, pode chamar a palavra de volta. Eu acho que, assim, até para os nossos espectadores todos aí, para os nossos participantes, alunos, alunas, que estão participando da nossa live aí, nas suas casas, a gente espera, é importante que a gente entenda que a mera ocorrência, não a mera ocorrência, pelo amor de Deus, mas a ocorrência de um fato imprevisível, como a Covid-19, que de fato pegou a todos de surpresa, ninguém esperava a extensão dos efeitos dessa pandemia na nossa vida cotidiana,
Mas a mera ocorrência desse fato imprevisível, agora eu uso a palavra mera de propósito, a mera ocorrência desse fato imprevisível não torna possível a aplicação da teoria da imprevisão a todos os contratos. Acho que isso ficou bem assinalado pelo senhor. Inclusive, eu tenho um caso prático, que talvez seja interessante da gente bem ressaltar isso. Mesma pessoa física, proprietária de cotas de uma empresa, que morava num imóvel, que mora no imóvel locado, e que também tem um contrato de locação não residencial que o seu ponto comercial, inclusive localizado num shopping center, aqui num dos grandes shoppings de Ribeirão Preto. Nosso cliente nos procurou no escritório e foram distribuídas 2 ações distintas visando a revisão liminar desses contratos por conta da pandemia. E o senhor bem ressaltou, foram 2 decisões diagonalmente opostas. Na locação não residencial, a gente obteve o provimento jurisdicional liminar, precário, favorável, no sentido de não serem devidos os locatícios enquanto prevalecerem medidas restritivas nesse determinado shopping center. Contudo, na locação residencial, a juíza do caso, o magistrado do caso, ela basicamente, em outras palavras, fala exatamente isso que eu acabei de mencionar, que a ocorrência de um fato imprevisível não torna necessariamente aplicável a teoria da imprevisão em todos os casos, e ela fala o seguinte: poxa, então quer dizer que se eventualmente o locatário ficasse desempregado, ele ficaria desincumbido do pagamento do locatício? Uma vez que era basicamente esse o fundamento, de que agora, com o shopping fechado, a principal fonte de renda do requerente está restrita, está impossível de ser obtida, etc., etc., então pleiteou-se de igual modo a revisão do contrato de locação residencial, e o indeferimento veio, e da minha visão, apesar de derrotado, como causídico aí do caso, na minha visão, sob um argumento bastante razoável, sob um argumento bastante interessante. De fato, se a mera ausência de recursos financeiros ela é suficiente para a revisão de um contrato de locação residencial, então, se eu ficar desempregado, eu não vou ter que pagar aluguel, aplicando basicamente o mesmo entendimento. Lógico que a questão é mais complexa que esse mero argumento, existem vários e vários pontos interessantes para a gente levantar nesse aspecto, mas fica a reflexão aí, até para os nossos ouvintes. Foi, professor? Posso comentar? Porque achei ótimo esses 2 casos. Pode, lógico. Ainda bem que você já falou que não achou as decisões ruins. Também não acho, né? Eu acho que são as decisões são diametralmente opostas na solução para o cliente, né? Mas juridicamente os argumentos não são funcionam, né? As 2 decisões estão baseadas num sistema que faz todo sentido. Por quê? Uma coisa importantíssima que você disse, não é porque a gente tem a Covid-19 que a gente vai rasgar o direito. Então não dá para usar, né? Não dá para pensar dessa forma, mesmo porque, e é uma outra tecla que também eu sempre tenho batido nos últimos tempos, que é a questão da segurança jurídica, né? A segurança jurídica, mais do que nunca, passa a ser um bem jurídico aqui valiosíssimo. A gente tem maltratado a segurança jurídica nos últimos anos no direito brasileiro já paulatinamente, mas agora, claro, é mais difícil falar em segurança jurídica no momento, né, de tempos imprevisíveis, sem dúvida nenhuma, né, mas é por isso mesmo que o direito precisa oferecer essas soluções de uma forma harmônica e segura dentro do possível. E é diferente mesmo, a meu ver, a locação comercial e a locação residencial, né? Com todas as dificuldades, a locação residencial é um direito social de moradia e tudo mais, com todas as proteções que a lei sempre deu para o locatário, né, do residencial. Né? Mas esse argumento de que se o locatário perdesse emprego, então o contrato também ele estaria então automaticamente, né, não execuível, né? Não dá, né? É isso mesmo. É muito complicado isso mesmo. Por quê? Dizer o contrário disso seria jogar fora, né, o que a gente tem, né, de normas protetivas e regulatórias do contrato de locação. Agora, lá na locação comercial é diferente.
É diferente porque ali a gente está tratando, né, de um outro tipo de relação jurídica, e que é um contrato que tem o fim dele, realizado para uma atividade comercial. Se a atividade comercial não se torna mais possível por causa da pandemia, né, então a gente tem ali uma mudança clara da base objetiva do negócio. Claro. E a gente, né, e impeditiva de que o contrato seja, né, né, um lojista de que serve ele ser o locatário daquela loja, e se ele não pode fazer funcioná-la. Não, assim, até mais uma vez, interrompendo, na verdade é exatamente esse o fundamento. O fundamento não só da pandemia, que trouxe uma série de efeitos aí à nossa realidade, mas o principal fundamento nessa ação específica é porque o locatário dessa unidade comercial no shopping, ele estava praticamente impossibilitado de ter acesso à sua unidade, porque o shopping não está em funcionamento. E aí agora sobrevieram algumas normativas que isso regrediu aqui em Ribeirão agora por causa do nosso retorno à faixa vermelha, mas sobrevieram algumas normativas que exato, que os shopping centers voltariam a funcionar, mas com as praças de alimentação fechadas, e especificamente esse caso é de um locatário de um restaurante numa praça de alimentação. Então, assim, o Pacta Sunt Servanda, que o senhor fez menção anteriormente, ele também está prejudicado nesse caso, porque, e não por culpa de ninguém, a estrita aplicação da teoria da imprevisão, um fato realmente imprevisível, que ninguém esperava, que impossibilita a execução do contrato, tanto para uma parte quanto para outra, né? Então, acho que vale a gente apontar essa diferenciação. De fato, eu até fiz algumas pesquisas e encontrei algumas decisões que revisam liminarmente o valor dos locatícios até em locações residenciais, e eu não entendo que isso é impossível. Eu só entendo que as especificidades do caso concreto devem justificar de modo sobremaneira essa eventual revisão. Uma locação, sei lá, de um apartamento de alto padrão, 3, 4, 5 mil reais por mês, não se espera uma revisão, uma redução equitativa, pelo menos não a priori, desses valores, porque presume-se, se é que a gente pode falar dessa presunção, não uma presunção legal, uma presunção convencional, não convencionada entre as partes também, uma presunção da nossa realidade. Presume-se que alguém que loca um imóvel nesses valores tenha reservas financeiras suficientes para passar por um período de 2, 3, 4 meses. A gente não sabe até onde essa pandemia vai nos levar, e esse é até um critério. Esse critério temporal pode até ser levado em consideração numa decisão judicial, mas por hora, a gente tem aí 2, 3 meses. Então, se espera que uma pessoa que loca um imóvel de alto padrão tenha reservas financeiras para sobreviver 2, 3 meses. Imagino eu que isso também deva ser levado em consideração. A locação residencial tem como possível argumentação, e aí vai bem de encontro com o que você está dizendo, a onerosidade excessiva, né, Luiz Felipe? Porque aí não é a questão da imprevisibilidade é importante, mas o resultado da onerosidade excessiva, né, que a pessoa tornou. E aí, de novo, né, se a gente está tratando de um imóvel de baixo padrão, é muito mais óbvio isso, é mais fácil de se perceber isso, né? E aí vem aquela outra discussão da casuística, né? É muito complicado a gente pensar aqui numa solução, né? Porque a academia gosta de dar essa solução, né? A gente tem que então analisar caso por caso, então fica, né, e joga na mão do judiciário isso, né? Eu sempre tenho medo dessa decisão, né, dessa opção de eu entendo, claro, as condições de cada caso precisam ser analisadas sempre, né, mas o juiz está lá exatamente para isso. Mas o direito acho que poderia oferecer soluções melhores também, né? Não sei, né, talvez por meio legislativo, né, uma redução, né, Portugal fez isso, né, uma redução de percentual, né, se a gente tem uma redução de 30%, né, desde que justificada, né, pensar numa margem desse tipo, né, o que poderia, então, trazer, né, um certo reequilíbrio contratual. Mas é complicado, não é uma solução fácil, né, a gente precisa pensar em soluções não corriqueiras, porque a situação, obviamente, também não é, né,
conhecida, né? A gente também, e o que você disse é muito importante, Luiz, a gente não sabe até quando também, né? Pois Então, é. ela é uma situação provisória, mas, né, que vai se perdurar por um tempo ainda, e esses efeitos, né, são muito complicados. Aqui depois a gente vai falar do direito do consumidor, mas acho que vale uma máxima também aqui, da renegociação, né? Assim, é uma solução não jurídica, É isso, é isso. mas E foi isso. é fundamental. E foi nesse sentido, assim, que eu acabei orientando muitas pessoas que me consultaram. Falava assim, olha, a gente pode até buscar uma solução jurídica, mas eu não acho que ela é a mais recomendada para esse momento. Essa é a hora de sentar, conversar e tentar fugir um pouco do direito contencioso, vamos assim dizer. Meu professor na Alemanha se orgulha muito de nunca ter movido uma ação, meu professor de direito, claro, de catedrático aposentado, de nunca ter movido uma ação no sistema judiciário alemão, que fique bem claro, Sim. porque sempre acha que a solução judicial é a menos pior, né? É a mais complicada. Sim. Não, e até puxando um pouco o gancho disso que o senhor falou, antes da gente entrar nas relações de consumo, vale dizer, professor, que assim, entendo eu, até queria ouvi-lo, se possível, sobre esse assunto, que o nosso legislativo / executivo, tendo em vista a possibilidade de veto presidencial, perdeu a oportunidade, que assim, não que perdeu a oportunidade, perdeu uma oportunidade de tentar mitigar um pouco essa insegurança jurídica nas relações de locação, nas relações contratuais, com a recente publicação aí da Lei 14.010, que é a lei da pandemia, que, assim, ela trata de alguns trechos pontuais, mas, assim, deixou de tratar de coisas muito sensíveis. Por exemplo, se esperava muito algo no sentido das ações de despejo, trechos esses que acabaram sendo vetados aí na redação final do nosso texto legislativo. Então, assim, óbvio, a gente pode produzir mais leis durante todo esse tempo, mas a gente teve uma grande oportunidade e essa oportunidade foi, num primeiro momento, desperdiçada. Não, com certeza. Na verdade, o que a gente teve foi geração de mais insegurança jurídica, né? A lei não resolve praticamente nada, pelo contrário, e com assuntos que deveriam ter sido resolvidos já pela lei, por meio da lei. Né? A questão do despejo, para mim, é claríssima. Como se pretende, então, despejar alguém no meio de uma pandemia com isolamento social? Né? É óbvio que isso teria de ser, né, por lei já impedido. E poderia ter avançado muito mais, né? Se nem isso fez, né, é muito complicado mesmo. Né? Essa redução percentual, tudo, talvez eu esteja querendo demais, né? Mas ajudaria, né? Ajudaria muito, né? Ter essa... De novo, Luiz, é fundamental isso, porque com a lei a gente tem automaticamente mais segurança jurídica. Perfeito, perfeito. E a gente não fica também, logicamente, é a função do judiciário, dar a interpretação devida à lei, em muitos casos, mas a gente também não fica à mercê de interpretações diversas de mais insegurança jurídica, né? A gente tem uma insegurança jurídica na ausência legislativa e mais uma insegurança jurídica também na apreciação jurisdicional de como cada caso vai ser tratado. Antes da gente entrar... pode falar, professor. Não, porque não existe uma receita óbvia, né? A gente, em relação à segurança jurídica e à atividade jurisdicional. Né? Porque quando se fez o Código Civil de 2002, se deu uma maior liberdade, né, para o aplicador do direito, com a bandeira de que isso tornaria o sistema mais justo, porque o aplicador poderia analisar melhor o caso concreto do que o legislador. Né? Então, e por meio das cláusulas abertas, né, vou citar uma outra amiga nossa, Beatriz, que escreveu sobre também boa-fé objetiva e está assistindo a gente, com todas as cláusulas abertas, boa-fé objetiva, função social do contrato, da Ana Paula, orientando a minha, todas essas cláusulas trouxeram essa oxigenação para o sistema, deveriam trazer, trouxeram, com a argumentação de que isso traria um sistema mais justo, porque o juiz tem essa possibilidade de trazer uma melhor solução com base nessas cláusulas abertas. Porém, depois agora de 17 anos de aplicação do Código Civil, né, que entra em vigor em 2003, e por meio das pesquisas que a gente fez, a gente percebe que não é verdade. Por quê?
O que traz essas cláusulas abertas, em muitos dos casos, na maioria deles, eu poderia dizer, é insegurança jurídica pura e simplesmente. Porque gera uma instabilidade para esse sistema jurídico que deixa de funcionar como ele deveria funcionar, gerando instabilidade e custos. Se torna um sistema muito mais caro, porque, obviamente, quando eu, advogado, vou fazer um contrato sabendo que ele vai poder ser anulado à torto direito depois pelo juiz, vou eu imputir os custos na feitura desse contrato. Perfeito. Então, não tem uma solução fácil, né? Não dá para falar assim, não, vamos deixar tudo para casuística porque é melhor. Não é bem assim. E encontrar esse equilíbrio, eu concordo, não é simples. Mas a gente tá aí para isso, né? A gente precisa desse equilíbrio, que tenha, que possa, o aplicador do direito, ou, no caso, o juiz, aquele que vai decidir, ter essa possibilidade, mas dentro de balizas, que é um termo que eu sempre gosto de utilizar. E essas balizas precisam ser fornecidas pela lei, pela doutrina, porque só assim que a gente vai construir um sistema que seja equilibrado, que tenha a possibilidade de atuação do judiciário, mas dentro dessas balizas que nos garantam segurança jurídica. Perfeito, perfeito. Nossa, assino embaixo, corroboro todas as suas afirmações. Só uma observação pontual aqui que me veio à tona, até para o pessoal que está nos ouvindo também ficar alinhado quanto a isso, essa diferenciação de tratamento entre contratos de locação residencial e não residencial pode parecer um pouco absurdo, afinal de contas as duas estão regulamentadas pela mesma lei, 8245 de 91, mas essa diferenciação, no que se refere à revisão, ela está de acordo, inclusive, com os mais recentes entendimentos das nossas diferentes cortes. Me veio à tona aqui, inclusive, uma coisa que a gente tratou em algumas aulas, em algumas discussões, que recentemente o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu, ele proferiu um entendimento, controle difuso, enfim, nada definitivo, mas ele se posicionou no sentido da impenhorabilidade do bem de família do fiador, que é exatamente uma das expressas situações em que é possível a penhora do bem de família, da locação não residencial. Por quê? Porque o que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Ele falou assim, estou aqui sopesando a liberdade contratual, enfim, princípios importantes e caros ao direito, mas mais relacionados à atividade empresarial, com o direito à moradia. Então, essa mesma distinção a que o STF chegou para considerar impenhorável o bem de família do fiador numa locação não residencial, ela, de certo modo, pode ser transplantada também para essa discussão que a gente está tendo quanto à revisão dos contratos de locação residencial ou não residencial, dentro daquilo que a gente vinha conversando. Com certeza, é exatamente isso, Luiz. É o mesmo contrato, sim, mas os objetos são completamente diferentes, né? Então, eles têm as suas peculiaridades, não dá para esquecer disso, e esquecer disso é que vai levar a uma série de situações injustas, né? E absurdas para as partes, né? Então, é fundamental isso. Não, bem lembrado, e contrato de locação é fascinante, porque a gente tem todos esses aspectos. Na locação comercial tem todos os aspectos econômicos envolvidos que são fundamentais ali, né? Enquanto que na locação residencial a gente tem todos os aspectos sociais que também são relevantes. Podia ficar horas falando de autonomia da vontade nesses dois contratos, né? O direito alemão também é muito profícuo nesse assunto, né? E muito preciso, né? Mas que, né, durante 100 anos de desenvolvimento teve suas evoluções e momentos completamente antagônicos, né, exatamente porque ele precisa refletir a realidade. Nesse momento, né, a gente tem, de novo, essa oportunidade, essa necessidade de interpretar esses contratos de locação, sejam residenciais ou comerciais, conforme a realidade. Né, e é muito disso. Né, não dá para falar que na locação residencial, então a gente também, o locatário não precisa pagar nada, ou tem uma redução de tantos por cento e resolve por isso mesmo, porque a gente vai estar juntando um monte de situações muito peculiares, muito peculiares. A gente vai ter lá um monte de gente que tem seu salário mantido, então que não precisa ter nenhum tipo de redução agora, que pode continuar pagando, porque ele tem seus vencimentos mantidos, e pessoas que realmente vão precisar
dessa redução, né, por uma questão de onerosidade excessiva. E na locação comercial, da mesma forma, porque a gente vai ter situações como essa do shopping, é óbvia, né, mas eu diria, mesmo, né, uma loja do shopping que não seja da parte de alimentação, que pode até abrir, nesse sistema maluco que fizeram aqui em Ribeirão nessa semana, né? Mas o número de pessoas que vai no shopping é muito menos do que quando ele alugou, né? E os aluguéis do shopping são carésimos exatamente por causa disso, porque tem um tráfego, né? E tem todas aquelas cláusulas, né? Contrato shopping center é também peculiar por si só, né? Então, tem que ter, né? Precisa dessa alteração, sem dúvida nenhuma. Só uma curiosidade também para os nossos ouvintes, que vale a pena a gente destacar, a gente tem que avançar para o direito do consumidor, eu sei, mas é que a gente acaba se empolgando. Verdade. Que, assim, uma característica bastante interessante dos contratos em shopping centers, como o senhor estava mencionando, é a existência de uma parcela adicional, como se fosse um 13º em algum momento desse contrato. E, salvo engano, o mês em que se espera maior faturamento, agora eu não lembro se o Natal está em primeiro lugar, o Dia das Mães em segundo, ou se vice-versa. Mas que agora, maio, que acabou de passar, é um mês em que, tradicionalmente, muitos shopping centers fixam esse 13º. Então, assim, uma situação horrível para todo mundo, tudo isso que aconteceu, realmente, aplicação típica da teoria da previsão. Mas, professor, a gente vai ficar aqui conversando para sempre, né? Como a gente gosta de ficar. Vamos para o consumidor. Vamos avançar um pouquinho aí para suas considerações, se possível, sobre as normas consumeristas e a possibilidade de revisão contratual. O direito do consumidor aí é mais complicado ainda, né? Ou então é mais afetado, eu diria, pela pandemia, né? Aqui a gente tem coisas do dia a dia. A gente vai falar... ou tentar ficar dentro dos contratos, né? Mas a gente tem coisas óbvias que afetaram os consumidores, né? Todo mundo lembra o preço que foi e a escassez do álcool gel no começo da pandemia, né? Não tinha álcool gel em lugar nenhum, todo mundo desesperado, valores absurdos. Eu mesmo comprei por valores absurdos, mesmo sabendo que não deveria comprar, né? Mas é muito complicado, né? O consumidor que, por lei, né, pelo nosso código, né, ele é considerado vulnerável, né, hipossuficiente, né, é o princípio dessa legislação consumerista, uma legislação para proteger esse consumidor, nesses tempos de pandemia, fica mais vulnerável ainda, Então, a gente tem uma série de situações em que o consumidor fica, né, completamente, né, sem amparo. Não funciona mais, nem só o Código de Defesa do Consumidor, que já é muito protetivo ao consumidor, né? Alguns dizem protetivo até demais, em alguns casos, agora nem precisa ser amparado, mas... E a gente tem casos muito peculiares, né, do direito do consumidor, né? A gente lembrar, eu fiz até um elenco aqui de várias atividades que, né, com a pandemia, né, já estão sendo tratadas diferentemente, tanto por normativas do PROCON, né, ou do governo federal, né, por meio lá da Secretaria de Defesa do Consumidor, transporte aéreo, quem tinha passagem, grandes eventos, né, shows e tudo mais, né, e aí coisas mais complicadas, a meu ver, né, porque essa solução dos outros é mais óbvia, né, contratos de prestação de ensino, serviço de ensino, as escolas, né, eu digo em causa própria também, a gente tem se transformado, né, para atividade remota, dentro do possível, e se a gente for pensar como um contrato celebrado, eu, consumidor, contratei uma escola presencial, né, não contratei um curso em EAD, né? Só que não dá para a gente se prender isso nesse momento, e por isso que, né, diversas normativas também já foram feitas, né? Não tem como, senão é uma situação muito peculiar mesmo. Dentro da questão do ensino, transporte escolar, atividade simplesmente não existe mais, né? As escolas estão com atividades remotas, o transporte escolar não existe mais, pura e simplesmente. E como fica o prestador do serviço do transporte escolar,
né? Os pais que pagam o transporte escolar, é muito complicado. E academias, tem lugar que abriu, né, mas de um modo geral tudo fechado, também de difícil adaptação remota. Funciona, eu tenho feito, mas não é fácil. Então, a gente tem o PROCON, né, teve uma deliberação, uma normativa de que, né, todos esses contratos ficam, né, interrompidos por 12 meses até o final da pandemia, né, o final do estado de calamidade, de emergência, né, que é uma solução, né, geral interessante para que se possa trabalhar aqui, né, mas a gente tem coisas muito peculiares aqui do direito do consumidor, com uma necessidade muito grande de adaptação, para situações práticas. A Secretaria de Defesa do Consumidor criou, né, uma plataforma online chamada consumidor.gov, que traz esses prestadores de serviços, traz essas empresas para renegociar. Aqui no consumidor, mais do que no outro, né? Bom, mais não, mas aqui claramente a gente tem que pensar na renegociação dentro do possível, né? Onde pudesse fazer essa renegociação. É claro que não vai funcionar muito bem, né? E aí precisa desse tratamento legislativo, mas que tem sido feito, né? O consumidor, como uma empresa aérea, não tem como renegociar, né? O consumidor individual, né? Então, por isso, a importância dessa plataforma também governamental e de normativas, tanto, né, da Secretaria de Defesa do Consumidor, como PROCON, todos esses órgãos de proteção do consumidor, para que se conseguir, né, um reequilíbrio aqui, né, minimamente. Né, o setor do turismo, por exemplo, né, devastado, né, vai precisar se reinventar, né, consumidor, a gente precisa pensar em setores, a meu ver, né? Pensar de uma forma, porque com a pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, a gente vai ter necessidade de diversas redefinições, porque a própria atividade econômica vai mudar. Sim. Não, eu concordo com o senhor, acho que é interessante isso, né? Inclusive, vou me policiar para não entrar nessa polêmica, porque eu sou um crítico, vamos assim dizer, da amplificação do direito do consumidor no Brasil. Okay. Porque, assim, para mim, o direito do consumidor é um microsistema inserido num grande sistema de direito civil, enfim. E, na prática, no dia a dia, a gente fala mais de direito do consumidor do que de direito civil, mas tudo bem. Vou me policiar para a gente não entrar nessa peculiaridade. Mas mesmo o Código de Defesa do Consumidor, se a gente parar para pensar, ele é também um grande sistema de pequenos microsistemas, né? Como o senhor disse, setor dos eventos, setor de serviço, setor de turismo, etc, etc, etc. E, minha opinião, posso estar errado, professor, eu queria ouvi-lo nesse sentido, eu acho que aqui, mais até do que nas relações do direito civil ordinárias, como a gente estava conversando antes, a orientação é tentar fugir do contencioso jurídico, porque é muito tênue o que desrespeita e o que não desrespeita, eventualmente, um direito do consumidor. Nosso código ele tem normas muito abertas e que podem, eventualmente, conduzir a uma interpretação iníqua na prática. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Vamos supor que uma grande produtora de eventos, ela se vê obrigada a cancelar um festival por conta da pandemia, enfim, e aí ela remarca o seu evento, a MP 948, ela fala um pouco sobre isso, inclusive, mas ela remarca o evento para daqui a um ano, para daqui a 6 meses, enfim, pouco importa o nosso prazo, e por uma questão totalmente imprevisível, não é possível manter as mesmas atrações inicialmente agendadas para aquele determinado festival, enfim. E aí, se eu sou um consumidor que comprei para assistir, eu sou fã de Paralamas do Sucesso, comprei aquele determinado festival para assistir ao show dos Paralamas do Sucesso, e os Paralamas do Sucesso não podem fazer o show nessa nova data. Vou brigar, vou espernear, é complicado, né? O direito não vai resolver isso. O direito não vai conseguir, com precisão, resolver isso, né? Até a hipótese de inexigibilidade de licitação, né? Quando a gente fala em contratação de artistas de renome. Quem é melhor? Caetano Veloso ou Anitta? Assim,
eu tenho meu gosto musical, né? O senhor tem o seu, até sei qual é, mas enfim, pode ter gente que prefere um ao outro e vice-versa. Então, é muito complicado e, de fato, entendo eu que nas relações de consumo, essa fuga ao contencioso, ela se mostra ainda mais necessária para que a gente alcance a revisão dos contratos. Um outro caso também que vale a gente destacar aqui, esses dias uma tia minha me questionou, né? Ela pagou a escola dos filhos, eles fazem aquele negócio de pagar tudo no começo do ano para ter um desconto maior, né? E questão familiar, não, a gente tem dinheiro em janeiro, é melhor já pagar, porque a gente não sabe como que vai ser o ano. E aí pagaram a escola dos 3 filhos, o meu filho mais novo tem 3, o do meio tem 7, a mais velha tem 10, 11. E aí, o mais novo nem está em idade escolar, ele vai na escolinha, tudo. E aí, esses dias ele estava fazendo um menino de 3 anos, estava fazendo uma aula de educação física online. E aí, assim, a minha tia me ligou e falou, o que eu faço? Porque como é que eu vou manter uma criança de 3 anos numa sala, em frente a uma câmera, fazendo uma aula de educação física online? Então, mais uma vez, eu falei para ela, olha, não tem muito como um advogado te ajudar aqui, que é a hora da gente tentar ter a melhor interpretação possível e bom senso, né? É um pouco clichê falar isso, eu não gosto muito advogado fala, não, isso resolve com bom senso, isso resolve com bom senso, eu não gosto muito, eu fujo um pouco dessas expressões batidas, mas nesse caso não tem muito como fugir, né, professor? Não, concordo plenamente, Luiz. Aqui é complicado objetivamente, né? Porque, olha, entendo o drama da sua tia, né? Com toda razão, né? E, do outro lado, tem a escola, que também não vai mandar os professores embora, né? Não deveria, pelo menos, né? Porque, né, não está tendo as aulas presencialmente, né? Então, é muito complicado, né? Com certeza, a renegociação aqui é fundamental, mesmo porque da própria natureza da prestação. Geralmente, a gente está tratando aqui de coisas cotidianas, e que precisam ser resolvidas de uma forma mais rápida do que se a gente acionar o judiciário. Porque senão vai trazer uma série de outros problemas, né? Custos, né? A demora para resolver o problema, ou seja, não vai resolver a situação mais, né? Então é muito complicado. Eu não vou conseguir não deixar de comentar o que você disse do direito do consumidor, Luiz, porque eu também tenho batido nessa tecla há muito tempo. A gente tem um sistema, preciso fazer essa explicação rapidamente. Não, fica à vontade. Porque o nosso Código de Defesa do Consumidor, quando feito lá em 1990, né, ele foi extremamente rígido, né, contra os fornecedores, para proteger o consumidor. Existiam várias posições na época, né? Aqui ganhou foi de que, olha, a gente vai fazer um código muito rígido, porque a situação do consumidor brasileiro é tão ruim hoje, que a gente vai fazer, então, essa legislação muito dura para que tenha uma melhora numa situação em geral, né? Numa média. Os críticos diziam que seria muito perigoso, porque uma legislação rígida demais tem um risco também de não conseguir ser aplicada, além de gerar custos enormes para o sistema, que poderia encarecer tudo de uma forma muito grande. Ganhou a primeira opinião e que produziu efeitos bastante positivos também, isso eu não tenho dúvidas, porque a situação do consumidor pré-CDC e pós-CDC mudou drasticamente, né? E a gente não tem, né, na história não tem como usar isso, não dá para saber se teria mudado se não fosse o CDC. Então, isso é um fato. Agora, a gente, né, continua de uma forma, a meu ver, também muito exagerada, dessa ampliação da aplicação do direito do consumidor de uma forma sem limites. Eu entendo os consumeiristas, mas, a meu ver, a gente tem aqui problemas que são gerados por essa aplicação, inclusive também de segurança jurídica, porque que vai gerar, né, custos maiores também para a operação, e que acaba prejudicando os consumidores indiretamente, porque acaba ficando tudo tão caro, que acaba gerando esse custo. E o que acontece com essa trazer experiência talvez de outros países, porque a Alemanha sempre foi muito mais tímida com o direito do consumidor do que a gente,
E o consumidor lá, posso garantir que muito melhor protegido do que a gente aqui, a situação do consumidor. Na Itália, por exemplo, né, até há bem pouco tempo, não era possível pessoa jurídica ser considerada consumidor. Olha que interessante. Né? Ou seja, restringindo. Né? A gente discutiu durante décadas o conceito de consumidor e o conceito de fornecedor no Brasil. Eu entrei na faculdade em 97, era um tema ainda novíssimo, né? De 90. Sim. Mas lá, agora se aceita a pessoa jurídica como consumidor, né? Mas em casos muito específicos. Ou seja, né? É isso, o direito do consumidor onde ele deveria ser, né? Como um microsistema. E que se aplica a uma série de relações, mas não a todas as relações, porque senão a gente tem, né, complicações. É o mesmo problema. De certa forma, está relacionado com o problema das cláusulas abertas no Brasil. Por quê? Né? É o judiciário tentando fazer justiça para o caso concreto. Está errado? Não, não está. É muito difícil essa situação. Eu sempre critico o judiciário, mas eu entendo que é muito difícil. Porque com todos os problemas sociais que o país enfrenta, né, com todas a dificuldade, né, de se obter justiça, existe essa tentação de se fazer justiça para aquele caso que o juiz pode fazer conforme o que ele acredita que seja. O problema disso tudo é que para o sistema é péssimo. A gente tem um sistema, então, que não funciona. E cada vez funciona menos por causa dessas decisões isoladas. Né? Então, é duro, mas eu prefiro também pensar no todo. E prefiro que o sistema, por mais duro que seja, funcione dessa forma. Eu costumo brincar nas minhas... Lógico que é um exagero, é uma hipérbole, é uma brincadeira, mas eu costumo falar que, tirando a fábrica que compra matéria-prima e a pessoa que compra alguma coisa para vender, no Brasil tudo é consumo. Mas é mais ou menos isso. Acabou virando isso na prática, assim, né? Lógico que há um certo exagero, mas é até um exercício aí que convido os nossos ouvintes a fazerem, que, de fato, se a gente parar para pensar nas relações contratuais, de acordo com o conceito de consumidor, atribuído pelo nosso código, né, e sobretudo, corroborado pela nossa jurisprudência, praticamente tudo é relação de consumo. Aquilo que era para ser excepcional se tornou regra. Né? É sempre um perigo isso. Pois é. Porque prejudica o sistema como um todo. Quando a gente fala assim, parece que é uma perfumaria jurídica. Nossa, faz tempo que eu não usava esse termo, mas não é mesmo. Não é mesmo. Segurança jurídica e um sistema que funcione de uma forma equilibrada é fundamental para trazer justiça social para quem mais precisa. Quem é rico não precisa do sistema. Ele vai ser protegido fora dele. Exatamente. O sistema precisa funcionar para quem mais precisa. É que, muitas vezes, a gente, né, falando de tem que proteger o sistema precisa funcionar, dá a entender o contrário, que a gente não está preocupado com... Mas é exatamente o oposto. Né? O que a gente quer é para que funcione para as pessoas que mais precisam. Perfeito, concordo totalmente. E, professor, um questionamento que eu tenho a fazer ao senhor, na verdade, antes da gente abrir as perguntas, porque eu estou aqui já recebendo orientações, que são várias perguntas, então a gente ainda vai ter um longo tempo aqui para respondê-las. Só para fins, para a gente esclarecer isso para os nossos ouvintes mesmo, o nosso CDC, ele trata lá no artigo 6º, salvo engano, no inciso 5º, que é um direito básico dos consumidores, a revisão contratual quando as prestações se tornarem manifestamente excessivas. A minha pergunta, na verdade, meu questionamento é no seguinte sentido: o senhor entende que a gente tem que ler esse dispositivo do CDC em conjunto com os dispositivos do Código Civil, a que o senhor fez menção na nossa primeira parte da apresentação, numa eventual demanda judicial? São dispositivos complementares. Eu não preciso aplicar apenas, então, somente o 6º, inciso 5º do CDC, posso me utilizar de igual modo do 478, do 313, do Código Civil também. Sem dúvida, e para uma relação que não seja de consumo, eu entendo que não precisaria aplicar o CDC. Né? Que aplica. Mas não é tão óbvio, né? Porque o que aconteceu? Aí é o professor de História do Direito aqui. O que aconteceu? Quando o CDC foi feito em 90, a gente tinha o Código Civil de 16, que não previa nada de revisão contratual. Entendi. Verdade.
Então, o que acontecia? A jurisprudência falou assim, peraí, então vamos aplicar o CDC, né? Porque a gente já tem essa cláusula no sistema agora para conseguir fazer. E aí ficou isso. Entendi. Agora, concordo, e não é o único tema, né? Responsabilidade objetiva surge também só com o CDC. O Código Civil 16 não tinha nada de responsabilidade objetiva. Né? Então, como esse período entre o CDC foi tão importante, por isso que também tem essa explicação histórica. Vem a Constituição de 88, que é a base do CDC, e aí vem o CDC em 90. E aí o direito civil todo muda com o CDC. Não, no começo nem era essa ampliação que se fez do direito do consumidor, era porque era um instrumento novo, que falava assim, pera lá, vamos usar isso também, porque o código não responde. E aí, só que, né, a gente tem um código de 2002, e aí com seus problemas e qualidades, mas e aí ele vai resolver, né, é uma lei posterior, né, que trata dos casos. Então, mas tem que combinar. E aí, agora, para consumo, por que não? Aplica o Código Civil também, né? Não deixa de ser uma legislação. Lembrando, eu lembrei de uma outra coisa, você falou da renegociação, vou citar um exemplo, até, a professora Juliana, minha colega e amiga, que citou isso numa notícia que ela está secretária de Defesa do Consumidor lá. Transporte escolar, né? Era um caso de transporte escolar. Tem negociação fundamental aqui, só para citar como um exemplo, né? Porque o que acontece? Né? Os pais poderiam, de uma forma muito cômoda, falar assim, olha, não tem mais o transporte, né? Então não vou pagar mais nada. Né? Se fizerem isso, se todo mundo resolver fazer isso, não vai mais existir essa atividade. Né? Essas pessoas que estão fazendo, que faziam, agora ninguém está fazendo, mas que faziam transporte escolar, vão procurar outra coisa para fazer. E aí, além delas ficarem completamente desamparadas nesse período, vai trazer um transtorno enorme para depois. Então, precisa muito desse bom senso, né? No caso, não tem que fugir disso. Não, um bom exemplo desse bom senso em eventuais renegociações é o que algumas companhias aéreas têm feito. Não sei se todos estão a par aí do que tem acontecido, mas assim, há uma série de companhias aéreas que estão fazendo o seguinte: compre sua passagem. Se der algum problema, a gente te reembolsa, a gente te dá um voucher e ainda te dá 20% de bônus. Então, assim, virou até um investimento. Mas não, vou comprar uma passagem no risco, se porventura der algum problema, tudo bem, eu vou sair ganhando, eu vou ter os R$500 que eu paguei nessa passagem, mais 20%, mais R$100 para usar de voucher. É um típico exemplo de como, às vezes, não é o direito que vai resolver tudo. Né? Sem dúvida. É isso mesmo. Bom, professor, vou agradecer no final de novo. Não sei se o senhor tem mais alguma consideração a fazer, ou a gente pode abrir. Vamos para as perguntas, né? Bom, mas acho que já vou agradecer no final, mas foi muito enriquecedor. Eu ficaria aqui falando com o senhor até meia-noite, sem problema nenhum, discutindo os rumos do direito, do direito em tempos de pandemia, né? Acho que ainda tem muita água para rolar e a gente vai conseguir desenvolver muito esse assunto. Mas, Cairo, eu estou sabendo aqui já que tem várias e várias perguntas para o professor, enfim, eventualmente, se quer contribuir com alguma coisa, a palavra está com você, Cairo. Isso, nós recebemos algumas perguntas aqui e vou passar algumas aqui para vocês que foram selecionadas. Primeiramente, olha só, tem um comentário aqui que o único meio de manter os seus alimentos de uma pessoa X era fazendo corridas, pois estava desempregada. Entretanto, o vendedor lhe tirou o veículo sem sequer notificá-la. Essa pessoa que fazia o seu veículo, fazia essas corridas com o seu veículo financiado e, por causa da pandemia, não conseguiu quitar as parcelas. Cabe a teoria da imprevisão para repactuar? Quase complexo, professor. Me parece que é um caso de alienação fiduciária, né? É típico de imóvel também, mas no caso de carro financiado. Alienação fiduciária, eu sou um crítico enorme, mas vamos lá. Aqui, cabe, por que não? A meu ver, cabe sim. Né? Não vou defender a alienação fiduciária nunca mesmo, mas a alienação fiduciária é proibida em diversos países por ser tão forte para o credor.
na Suíça, por exemplo, e na Alemanha não tem de imóveis, no caso, né? Por quê? Porque o credor aí, no caso, quem vendeu o automóvel para a pessoa, né, está numa posição muito forte, e é esse que é o problema, e ele conseguiu retomar, né, esse automóvel por causa disso. O não pagamento das parcelas do empréstimo, né, que é segurado pela alienação fiduciária, leva à perda do bem, porque, na verdade, né, a gente tem ali que o proprietário do imóvel, do móvel e do imóvel continua sendo, né, o banco, né, ou quem vendeu, que seja. Então, mas a meu ver, por que não? Cabe sim, né, cabe possibilidade de revisão contratual ali, sim. Não posso garantir o que o judiciário vai decidir. Infelizmente, a gente tem ali, né, uma situação muito complicada, né, para aquele que tem o bem comprado por meio de alienação fiduciária. Vou fazer uma observação, mais uma vez, falando um pouquinho sobre alienação fiduciária, que de fato, acho que para quem não tem muita familiaridade com esse instituto, talvez não perceba a dimensão da agressividade desse instituto, como o senhor vinha falando. Mas, falando um pouco do aspecto imobiliário, né, a alienação fiduciária, que está na Lei 9514 de 97, ela revolucionou o sistema de financiamento imobiliário no nosso país. Hoje em dia, desconheço, assim, construtoras, incorporadoras que trabalhem com o Instituto, que não trabalhem, melhor dizendo, no Instituto da Alienação Fiduciária. Todas elas trabalham um procedimento muito, muito célere, sem necessidade de intervenção judicial, pelo menos a princípio, né? É verdade que muitas vezes as questões acabam sendo judicializadas pelos devedores, óbvio, porque o credor ele não precisa se valer do judiciário para retomada do imóvel, e era mais um dos pontos esperados na lei da pandemia, que não seria possível a retomada extrajudicial no âmbito do procedimento da alienação fiduciária de imóveis, que, mais uma vez, ficou sem tratamento legislativo. Então, lógico que, na medida do possível, em tempos difíceis, talvez a gente tenha que fazer escolhas, mas a alienação fiduciária não foi protegida na pandemia. Então, se for para focar alguma coisa, algum pagamento, enfim, a alienação fiduciária, recomenda-se que sejam mantidos os pagamentos correspondentes das prestações aí. E não dá para a escolha ser a proteção aos bancos, né? Como que o legislador nosso sempre o faz, né? Porque a alienação fiduciária é o melhor instrumento possível, né, para o banco. Ele empresta o dinheiro, né, da forma mais segura possível, porque ele continua sendo o dono do bem. É isso aí. E é exatamente o que você disse, a lei lá de 97, que foi pesquisada por uma pessoa que acho que você conhece, né, Luiz, que é a Bárbara Bittar, quando orientando na graduação, é isso, a lei é tão dura para o consumidor, ou para o adquirente, né, que leva a situações completamente absurdas, né? A jurisprudência não tem aceito nem a de implemento substancial, né, de uma forma que era um caso óbvio, a meu ver, de implemento substancial, né, mas a lei não deixa margens para quase nada, né, e aqui a lei precisava ser mudada sem a pandemia. Agora, na pandemia, então, exatamente isso. E o caso específico da pergunta, né, é um instrumento de trabalho, né, o automóvel, né, então, claramente, né, a gente tem que ter um tratamento especial aqui. Eu não sabia disso, professor, que, por exemplo, na Suíça não existe alienação fiduciária. É considerado um absurdo a alienação fiduciária, tanto de imóvel como de imóvel. Não, imóvel nem se discute na Suíça. Na Suíça, ela é completamente, né, afastada, né, porque fala que é absurda, né? Na Alemanha existe a figura do chamado Sicherungsübereinigung, mas só para móveis. Para imóveis, não, porque se entende que o imóvel é o direito à moradia, que não pode estar submetido, né, a esse tipo de... Mas é o que você disse, no Brasil todo mundo faz. Bom, se fosse banco construtora, também só faria alienação fiduciária, né? Hipoteca ninguém faz mais. Muito seguro, né? Sim, lógico que eu entendo que, por um lado, saudemos também as vantagens, se é que elas existem, mas, assim, por um lado, a alienação fiduciária foi o que permitiu, de certo modo, a redução das taxas de financiamento, porque trata-se de um procedimento mais seguro.
mas o Brasil, ele tem um sistema bancário muito peculiar, né, porque, assim, a gente tem poucas instituições bancárias muito poderosas, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, diferentemente do que acontece na França, que a gente tem uma multiplicidade de instituições bancárias não tão fortes. Então, o lobby dos nossos bancos vai ser sempre muito. Exato. Então, eu concordo com essa vantagem, né? O fato de ser né, risco e segurança, né? Uhum. Se a gente tem um risco menor, vai ter custo menor. Mas será que tem mesmo? Não, é verdade. Pode ser só no discurso, né? Só um argumento, um fundamento. Concordo. Até porque, assim, no Brasil, argumento a gente encontra. Quero ver a verdade, né? Exatamente. Interessante. Caio, mais perguntas? Vamos aqui para a próxima. Dizendo aqui o seguinte: como se trata a questão da alocação dos riscos no regime de revisão dos contratos de duração? Há que se diferenciar a extrema onerosidade da impossibilidade? Sim, boa pergunta, né? Aqui tem vários conceitos aqui jurídicos importantes e diversos, né? Contratos de longa duração são os contratos que a gente precisa tratar da revisão contratual, né? É ali que está o problema, tanto no direito civil como no direito do consumidor, né? Em ambos os casos são os contratos mais afetados, né, por essa questão da pandemia e por isso sujeitos, então, a eventuais revisões contratuais. E uma coisa, sim, é a onerosidade excessiva, aquilo que se torna oneroso de forma que não é possível seu cumprimento, e da impossibilidade da prestação em si, que é a velha discussão, ou não tão velha, da história do caso fortuito da força maior, para aqueles que entendem que não é caso de aplicação de caso fortuito e força maior, quando a gente fala de prestação pecuniária, já que a prestação pecuniária ela não se tornou impossível, ela é extremamente onerosa, né, mas não impossível para aquela parte. É interessante, né? Inclusive, eu li recentemente um texto muito interessante sobre as diferenças desses institutos, né? Sobre a diferença do 317, que permite a eventual redução proporcional, quando a gente tem uma manifestação excessivamente onerosa, para o 478, que permite aí a eventual encerramento da relação contratual, a resolução do contrato, porque uma das prestações se torna excessivamente onerosa. Então, são institutos, em tese, diferentes, que devem ser tratados diferentes também pelo judiciário e pelos operadores do direito, né? E não está sendo feito, né? E porque o que acontece, como você bem disse, Luiz, o 478 e 479 é mais grave, porque ele pode gerar até a simplesmente resolução contratual. O 478 e 479 tipicamente, a gente está falando aqui de imprevisão, teoria da base do negócio, que no direito brasileiro não está nada muito claro, né? Ou tem uns que defendem que é teoria não vamos entrar nesse debate, mas tem uns que defendem que é teoria da imprevisão, tem uns que defendem que é a teoria da base objetiva do negócio, tem uns que defendem que é uma mistura das duas, o que provavelmente aconteceu mesmo, porque o nosso legislador é um pouco complicado, né? Mas de qualquer jeito, todas essas hipóteses estão lá, né, no 478 e 479. O 317 é mais tênue, né? O 317 foi feito, né, para questões de correção monetária, né? A gente tinha inflação até considerável, até bem pouco tempo, historicamente. Então, o 317 era para esses ajustes mais finos, digamos assim. E o 478 e 479 para essas situações de maior gravidade. Porém, então, a meu ver, no caso da pandemia, provavelmente a gente teria que estar tratando do 478 e 479. Mas o que está sendo usado é o 317. Por quê? Ele é mais seguro. Ele não vai ensejar a não ter o cumprimento contratual, vai se ajustar às partes. É uma opção feita pelo judiciário, tecnicamente talvez um pouco questionável, mas a meu ver o que está se fazendo é um alargamento do 317. É uma opção. Não, e assim, mais uma vez, a gente volta àquele assunto sobre o que o senhor falou tanto tempo. O 317, posso estar errado, tá? Mas olhando os dois dispositivos, me parece que o 317, ele traz mais discricionariedade para o juiz.
o 478 menos. Então, assim... Os critérios são mais claros no 478 e 479. Exato. Então, assim, mais seguro jogar a bomba para o judiciário, que, assim, na prática, é o que acontece com bastante recorrência na nossa realidade, objeto de críticas. Aí, como o senhor falou, na verdade, isso não traz mais segurança jurídica, traz menos segurança jurídica. Exatamente. É isso mesmo. Beleza. Tem mais perguntas, Cairo? Temos mais duas aqui selecionadas, mais Vamos que dois vamos. questionamentos aqui. O primeiro é um professor Felipe Alves, ele diz o seguinte: no entendimento dos professores, a MP 925/20 não fere os princípios norteadores do CDC, bem como o direito constitucional de proteção ao consumidor? Da aviação civil, né? 925. É a da aviação civil. Isso. É complicado, né, a gente falar agora de ferir o direito constitucional do consumidor. Que ele existe, que ele, né, é protegido, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, a extensão dele que é sempre o que pode ser discutido. Porque no caso da aviação civil, se não forem tomadas medidas claras, a gente vai ter, né, a quebra das companhias aéreas, assim, uma atrás da outra. Se é que não vai acontecer. Exato. E aí a gente pode falar, né, de outros bens jurídicos e outros princípios constitucionais, né, da atividade econômica, né, porque certamente, se a gente já tem um mercado de aviação civil bastante limitado, concentrado, se o resultado da pandemia for que a gente só vai sobrar com uma empresa, né, é muito pior para o consumidor, certamente. Né? E aí o problema, de novo, não é só jurídico. Né? E eu tenho duas observações a fazer quanto à MP 925. A primeira delas é que muita gente a critica, acho que, ok, ela pode ser objeto de críticas, mas ela tem um dispositivo, salvo engano, professor, que traz um benefício ao consumidor, que é a isenção de penalidades contratuais caso o consumidor aceite o recebimento de um voucher. Certo. Então, assim, ela traz em seu bojo também a ampliação de um direito não previsto no CDC. Então, ela pode, numa toada, andar para trás em relação aos direitos do consumidor, mas ela também traz uma outra questão bastante relevante. E um outro aspecto que vale a pena a gente ressaltar também, está relacionado com aquela ampliação das relações de consumo, mas a despeito da grande popularização que o mercado da aviação civil teve nos últimos anos, hoje, quando eu era pequeno, viajar de avião era coisa de gente rica, né? Mas hoje em dia, não, a gente se arrumava para andar de avião, enfim, passava perfume e tudo mais, para não perder essa oportunidade. É verdade, hoje em dia, ele, graças a Deus, é um mercado mais popularizado. Mas também ninguém acredito eu, nenhum consumidor viaja, se utiliza desse serviço e deixa de ter uma necessidade básica em contrapartida a esse serviço. Então, até por isso que esse prazo para reembolso de 12 meses, acredito eu, ele parte dessa premissa, parte dessa pressuposição, de que ninguém que comprou um bilhete aéreo precisa do reembolso desse valor para sobreviver. Não sei se faz algum sentido a teleologia da norma neste sentido. Não, acho que faz sentido, Luiz. E a aviação civil é um mercado muito peculiar, né? Eu não sou especialista disso, mas é de fato muito peculiar. Se a gente imaginar, né, isso eu tenho acompanhado, pelo menos, as notícias, né, das grandes companhias aéreas no mundo todo. Está todo mundo, né, com a corda no pescoço, né, porque é um mercado extremamente competitivo e extremamente caro, obviamente, de custos elevadíssimos, e que as companhias não têm uma posição econômica muito sólida, como a gente pode observar. A gente tem venda, fusão, falimento, incorporação de empresas aéreas no mundo inteiro. Né? Não estou falando e o tempo todo, né?
o tempo todo, e inclusive com intervenção estatal. Alitalia recentemente, né? Até um pouco antes da pandemia. Caso, né? Tinha que ser a Alitalia, diga-se de passagem, é um caso de manual, né? Porque assim, cada vez acontece alguma coisa, né? Eu já perdi as contas do entre Etihad, sai Etihad, entra o governo italiano de novo, sai o governo, é uma confusão só. Mas a própria Lufthansa tem problemas sérios hoje, porque a Lufthansa, salvo engano, sempre teve participação estatal mesmo, mas acho que é Golden Share lá, mas porque é muito complicado, é muito caro tudo, e tem uma complicação maior ainda. Como que vai ficar depois da pandemia? Uhum. Eu acho que é talvez o setor mais complexo para se pensar. Eu não tenho coragem de entrar num avião apinhado de gente igual a gente fazia até há 6 meses. Uhum. Não entro. É complicado, né? É muito complicado. Né? As margens são muito apertadas, né? As margens são muito apertadas. O que vai se fazer? Vai transportar menos gente? Não cobre os custos, né? A passagem vai voltar a custar, já está cara, né? Vai voltar a custar o que era, né? Na minha infância. Na nossa época. Então, é muito complicado, né? Então, eu acho que, assim, das poucas medidas provisórias que eu não acho que foram absurdas, a 925 eu acho que foi o possível, né? O que dá para se fazer também, porque tem que ter uma proteção ao consumidor, né? Mas também precisa preservar esse setor econômico. Claro, essencial. Professores, né? Pois não. Diga, Caio. O Felipe ele fez um questionamento aqui durante o papo de vocês, que ele diz o seguinte: não vejo sentido porque a popularização, entre aspas, aí, da compra de passagem foi de pessoas que compraram em 10 vezes e muitas perderam o emprego na situação da pandemia. Então esse dinheiro se torna necessidade básica. Acho que faz algum sentido. Faz, mas assim, eu concordo com essa consideração, acho que sim. Mas é o que o professor falou. O que a gente vai fazer? Vai falir as aéreas? Eu acompanho um pouco do mercado financeiro e, assim, as ações da Azul, pré-pandemia, valiam R$60. No ápice da pandemia, elas chegaram a valer 11. E os funcionários das empresas aéreas, né? Que eu saiba, ninguém foi mandado embora até o momento. Vai se fazer readequação, né? Mas não dá para descapitalizar todas as empresas aéreas com o reembolso agora desse valor. Sim. Foi provavelmente, não sei, estou falando isso aqui sem nenhuma base científica, mas provavelmente foi dos setores mais atingidos aí pela pandemia, né? Que ficou proibido voar no Brasil. Aqui o aeroporto de Ribeirão, ele ficou isolado por 2 meses, sem nenhum voo. Acho que foi retomado um voo por dia para Campinas, na semana passada. Então, assim, do 15 de março, a gente tinha, sei lá, um movimento X, esse movimento caiu para 1, 2, 3% em coisa de semanas. Né? É muito complicado. O fato dos consumidores, né, terem a necessidade financeira, não resolve a outra questão. Né? Claro, é perfeitamente compreensível, né, essa necessidade e que esse dinheiro deveria ser, mas é mais ou menos a questão da escola também, tá? É mais ou menos a questão da escola da sua tia Luiz, que pagou o ano inteiro, ou falou assim, não, né, eu preciso receber um pedaço desse dinheiro de volta, né, agora, porque, né, por uma série de razões, né, mas é complicado, não dá para se pensar de uma forma muito diferente do como foi feita essa MP, a meu ver. Eu concordo. Inclusive, fica meu cumprimento aqui para o professor Felipe Alves, que sempre contribui muito nas lives, excelente professor da instituição. Mais perguntas, Cairo? Nossa última pergunta da noite aqui é a seguinte: um casamento marcado para setembro de 2020 e a cliente quer cancelar, pois ela alegou que foi demitida em razão da pandemia. Ela pugna pelo não pagamento da multa na rescisão do contrato. Seria possível? Ou deveria ser feita uma revisão do valor da multa? Ai, meu Deus do céu. Você responder isso. Não, só, professor, a questão técnica, o professor que
tem muito mais competência para responder, mas é que a gente está dando risada porque, inclusive hoje, dia 16 de junho, era para eu estar casado. Na verdade, hoje era para eu estar em lua de mel, era para eu estar viajando, porque meu casamento estava inicialmente marcado para o dia 13, no sábado, e, obviamente, por conta de tudo isso, acabou não sendo possível. Só um parênteses aqui, dentro desse assunto, aí depois eu passo para o senhor responder, professor. Eu tive um problema na remarcação da passagem, porque o que eu fiz? Eu comprei um trecho pela Latam e a volta por outra. Aí com a Latam foi tranquilo, aí a volta era com a TAP. E aí eu não sei dizer, mas eu imagino que os voos Portugal-Brasil estejam funcionando. O que não está funcionando é daqui para lá. E a TAP não queria cancelar meu trecho. Falava, não, o voo vai acontecer. Então, não vamos cancelar seu trecho. Aí eu fiquei num impasse danado. Aí, apesar de ser advogado, apesar de militar na área, eu falei, não vou resolver isso com processo. Eu vou conseguir resolver de uma forma não contenciosa. E hoje, graças a Deus, eu consegui remarcar minha passagem para o ano que vem, quando a gente espera fazer a lua de mel, sem a necessidade de nenhuma intervenção judicial. Mas qual que é a opinião do senhor nesse caso, professor? É delicado, porque assim, veja, não é só uma remarcação do casamento, pelo que eu entendi aí pela pergunta, a cliente ficou desempregada nesse meio tempo e não vai poder continuar pagando as parcelas ajustadas aí com o buffet, com os compromissos assumidos no casamento. Como é que ficam as multas contratuais nesse sentido? Muito complicado. A melhor solução, de fato, é a renegociação, né? Não contenciosa, né? Isso eu não tenho dúvidas que é o que a gente tem. Se tiver um resumo dessa live, acho que foi isso, né? Mas a melhor solução seria fazer uma renegociação com a cliente, né? No caso, a pergunta foi feita pela prestadora de serviços, né? O fato dela ter se tornado desempregada é mais ou menos a história da locação. Eu acho que não se justifica para se fazer uma revisão dessas multas. Porém, pela natureza do serviço, é possível se imaginar uma revisão judicial do contrato. E assim, até dica, né, para nossa, não sei se eu estou falando uma grande besteira, professor, mas dica aí para nossa ouvinte que fez essa pergunta, o artigo 413 do Código Civil, ele autoriza a redução equitativa das penalidades, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, né? Então, considerando a natureza desse negócio, né, um casamento infungível totalmente, não tem como, não, deixa de crédito, você casa daqui 10 anos, não é assim que funcionam as coisas. Então, acho que... E mesmo assim, provavelmente os gastos que já foram feitos também pela prestadora de serviço. O contrato de casamento, posso falar agora com experiência, ele é um contrato bastante peculiar, né? Geralmente, que o pessoal pede sempre? Que na data do casamento tudo esteja quitado. Então, como o casamento dela seria em setembro, é bem possível, provável, que uma grande parte das despesas já tenha sido paga, já tenha sido quitada aí no caso concreto. E, aí, nesse caso, inclusive, essa cliente vai ter uma desvantagem, não sei sobre que modalidade que ela negociou esse casamento, mas é também muito comum que a gente negocie contratos diferentes, né? Então, assim, um buffet, música, a iluminação, etc, etc, etc. Então, vai ser uma negociação mais custosa, certamente, porque ela vai ter que fazer várias ligações, se foi essa modalidade adotada e não uma só, caso ela tenha contratado, sei lá, meio que um serviço a preço fechado, paga um valor e você me entrega tudo. Mas a chave é a renegociação, porque vai ficar menos pior para ambas as partes, né? Porque o resultado, infelizmente, é a típica situação de contenção de danos, na verdade, né? Porque não vai ser do jeito que... Isso também, talvez, está no finalzinho, uma mensagem importante, acho que, para esses tempos, pensando em revisão contratual, em tempos de pandemia. A gente precisa se libertar do que a gente tinha antes, né? De achar que a gente vai manter o mesmo status quo que se tinha antes. Todo mundo tem que abrir mão de alguma coisa, né? E aí é o fundamental em renegociação contratual. Não dá para a gente imaginar que vai ficar. É a história do transporte escolar, né? A pessoa tá difícil, tal, mas é melhor continue pagando o seu pirueiro, um termo
paulistano, mas o pirueiro, porque senão ele não vai deixar de existir, né? Cada um vai ter que abrir mão de alguma coisa. Perfeito. Cairo, essa foi a última pergunta? Temos mais alguma? Foi sim. Deixo agora aberto para os agradecimentos dos senhores. Bom, professor, como disse, reitero, ficaria falando aqui com o senhor até o sono chegar. Eu sei que o senhor dorme tarde também, né? Porque a gente gosta de trabalhar bastante à noite, mas eu só tenho a agradecer pela participação, pela contribuição. Aprendi muito, tenho certeza que todos os nossos ouvintes, aí, alunos, alunas, professores, professoras também aprenderam muito sobre esse assunto. Acho que essa mensagem final aí que o senhor deixou de que é hora de todos cedermos um pouco para que não sejamos, ao fim, todos prejudicados, ela é importantíssima e ela fica de epígrafe aí para o nosso encontro. Obrigado pela amizade, obrigado pela participação, obrigado pela presença. Espero contar aí com muitas outras discussões acadêmicas e profissionais junto do senhor ao longo da minha e da nossa vida. Não, sou eu que tenho que agradecer, você sabe, Luiz, fico muito feliz mesmo. É um prazer grande sempre também, podia ficar realmente discutindo, já que pessoalmente não dá para se encontrar agora, né, mas pelo menos a gente consegue trocar algumas ideias assim, e agradeço mesmo a EBJUR, a você, pela amizade, por tudo, sempre à disposição, e fico muito feliz mesmo. Obrigado mesmo. Tá certo. Olha só, aqui no nosso chat nós temos vários elogios, várias mensagens para vocês, pessoas são ex-alunos, estão mandando aqui abraços e felicitações e disseram que foi um espetáculo esse debate. E em nome aqui de toda a equipe da EBJUR, da Escola Brasileira de Estudos, eu gostaria de agradecer a participação de vocês dois, professores Luiz Felipe Ramos e o Alessandro Irata, e também da audiência de todos aqui nessa segunda noite da nossa Semana Jurídica, que continua amanhã. Amanhã nós vamos receber os professores da EBJUR, Amanda Barbosa, Alexandre Bonuni e Ricardo Munazzi. Eles vão debater o tema Covid-19 e as relações de trabalho. Sem dúvida, é um tema imperdível. Eu desejo a todos, mais uma vez, um muito obrigado aos professores, a quem nos acompanhou até agora. Sigam aí nossas redes sociais e o site da EBJUR para não ficar de fora de nenhum detalhe dessa Semana Jurídica e até amanhã. Boa noite.